Reflexionando. Jesus, o Rabi da Galileia, chegou. E se Jesus chegasse hoje? E se ao abrir a porta da sua casa hoje pela manhã, você se deparasse com Jesus em pé lhe esperando? Jesus disse que viria em um dia em que ninguém o estivesse esperando, e comparou esse dia com o dono de casa, que se soubesse o dia em que o ladrão viria lhe roubar, se prepararia. O quanto você está preparado para a volta de Jesus? Sim, porque muitos dizem que estão esperando por ele. Entretanto, a população cristã não expressa ou não demonstra nenhum indicativo que estão vivenciando esta expectativa. Observe, a agenda semanal, mensal e para alguns até anual já estão prontas. E para a perplexidade nossa, a volta de Jesus não está constando na agenda destas pessoas. Quando muito, a cada 8 dias ou 15 dias, e muitas delas 30 dias, registram na agenda a sua ida ao templo para prestar um culto de louvor e adoração a Deus. E quando isso acontece, vão como espectadores e não como servos adoradores. Mas afirmam categoricamente que estão aguardando a volta de Jesus. Outros mais audaciosos chegam a afirmar que fazem parte da geração do arrebatamento. Desse jeito, com esse comportamento, e se Jesus chegasse agora, como seria? Os pensamentos das pessoas estão preenchidos com redes sociais, com a quantidade de seguidores e engajamentos que estão conquistando nas redes sociais. O povo está distante de Deus, distante da comunhão com o divino e de sua santa palavra. Micaías, o profeta, respondeu à indagação do monarca dizendo: eu vejo Israel espalhados sobre os montes como ovelhas sem pastor. Silenciaram as vozes proféticas, já não se ouve o trovejar da voz do Senhor sobre as águas, porque não há quem guie esse povo. Cada um anda segundo a sua própria consciência e se tornaram senhores de si mesmos, como um povo de dura cerviz e obstinado. E se Jesus chegasse hoje? Perderam o temor do Senhor, tanto ovelhas como pastores, ambos prevaricam no tocante à prática e ao combate contra o pecado. Tem veneno dentro de casa, também tem farinha, o que falta é profeta. Todavia, essa classe de mensageiros do Senhor fora cerceada suas falas no interior da casa por um sistema farisaico corporativista e capitalista. O veneno dentro de casa está matando gradativamente a alma daquele que é cristão. Com isso, o povo sofre de anorexia espiritual e teológica. O Deus apresentado aos cristãos é um Deus materialista, consumista e ostentador. Esse Deus não usa seus mensageiros para encorajar sua plateia ouvinte ao arrependimento dos pecados. Não. Para eles isso não é mais necessário, porque Deus não está preocupado com isso. O objetivo preponderante deste Deus é fazer seus servos ricos e felizes. Sobre a soteriologia é a última coisa que eles irão falar. A linha doutrinária e teológica desse Deus e seus mensageiros é prosperidade, vitória, derrota dos inimigos, chave de carro, chave de casa, portas abertas, conquistas afetivas efêmeras e o descomprometimento com a fé, pois sua fé é libertina e virtual. Essa fé pós-modernista, descompromissada, oculta dos seus adeptos o juízo final. O grande trono branco há de chegar o dia da prestação de contas. Entretanto, quando alguém faz uso da fala sobre essa abordagem, é logo taxado de terrorista,
de arauto do julgamento final, que só prega juízo. A Bíblia Sagrada é a infalível palavra de Deus, e o que nela está escrito se cumprirá, você crendo ou não, você aceitando ou não, você querendo ou não. Dizendo Deus não o faria? Deus não é homem para mentir, nem ser humano para mudar de ideia de uma hora para outra. Ele vela sobre a sua palavra para cumprir. Alguma vez ele falou e não agiu? Alguma vez prometeu e não cumpriu? Ele não terá o culpado por inocente. Que a aflição espera os que chamam o mal de bem e o bem de mal, a escuridão de luz e a luz de escuridão, o amargo de doce e o doce de amargo. Que aflição espera os que são sábios aos próprios olhos e pensam ter entendimento. Que aflição espera os que são heróis em tomar vinho e se gabam da quantidade de bebida que conseguem ingerir. Aceitam subornos para deixar o perverso em liberdade e negam justiça ao inocente. Portanto, assim como o fogo consome a palha e o capim seco se desfaz com as chamas, suas raízes apodrecerão, suas flores murcharão. Pois rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos, desprezaram a palavra do Santo de Israel. Por isso, a ira do Senhor se acende contra seu povo. Por isso ele levantou sua mão para esmagá-los. Os montes estremecem e os cadáveres do povo estão espalhados pelas ruas como lixo. Mesmo assim, a ira do Senhor não se afastará. Sua mão ainda está levantada para castigar. Orem para que a vossa fuga não seja no inverno, nem no sábado, pois haverá mais angústia que em qualquer outra ocasião desde o começo do mundo, e nunca mais haverá angústia tão grande. De fato, se o tempo de calamidade não tivesse sido limitado, ninguém sobreviveria, mas esse tempo foi limitado por causa dos escolhidos. Portanto, se alguém lhes disser: vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois falsos cristos e falsos profetas surgirão e realizarão grandes sinais e maravilhas a fim de enganar, se possível, até os escolhidos. Portanto, se alguém lhes disser: ele está no deserto, nem se deem o trabalho de sair para procurá-lo. E se disserem: está escondido aqui, não acreditem, porque assim como o relâmpago lampeja no oriente e brilha no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Arrependa-se enquanto é tempo, abandonando a prática do pecado e confessando Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Ele vai voltar, e quando Jesus voltar, porventura encontrará ainda fé na terra? Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos tem esfriado. O esfriamento espiritual e a apostasia estão escancarados em nossos dias. Breve virá, breve Jesus voltará.